Paz e graças, amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras. Estou mais uma vez aqui com os amados para darmos continuidade sobre o último estudo que foi postado no canal, que falamos sobre as vozes dos sete trovões. Hoje vou trazer um resumo daquele estudo, porque foi um estudo que ficou muito complexo para muitos irmãos. Não deu para entender, né, a linha de raciocínio por ter muitos versículos e também por não entender alguns pontos bíblicos, como quem são as duas testemunhas, né? A linha cronológica do Apocalipse, que ela vai estar não numa cronologia correta, linear, mas ela vai ter contratempos, vão ser cortados ali em analepse, e nós temos que, no Apocalipse, anacromias, e isso dificulta. Quando nós fazemos a leitura deste livro, fica mais difícil de nós entendermos. Quando nós entendemos essa parte, nós vemos que vai ficar mais didático. Então eu vou fazer aqui um resumo, vou ser mais didático, vou direto ao ponto, né? Para falar das vozes daqueles sete trovões. Vamos fazer a leitura que se encontra em Apocalipse 10, versículo 4, que diz assim: Logo que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz do céu que disse: Cele o que disseram os sete trovões, mas não escreva. Então nós devemos saber que os sete trovões significam calamidades, né? As lamentações, porque lá em Isaías 29, versículo 6 diz: Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufões de vento, tempestade e labaredas de fogo consumidor. Da mesma forma que lá no Egito caíram ali trovões, né? As pragas que foi caindo no Egito, como vozes de trovão. Então aqui isso vai nos indicar o quê? Que os trovões, a qual ia ser falado, está nos indicando calamidade. Mas quem são esses sete trovões? Nós vimos também que Apocalipse 19, 6, que vai falar de uma grande multidão, que como voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Né? Então vemos que aqui é uma multidão. E esta multidão aqui é a igreja, é o corpo de Cristo. Né? Então ela vai estar gerando o que? Vozes de trovão. Por que ela vai gerar vozes de trovão? É aí que a gente vamos entrar. Porque quando você vai ler Apocalipse 10, né, no contexto dele todinho, o 5 vai dizer: Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, e a terra e tudo que nela há, e o mar tudo que nela há, dizendo: Não haverá mais demora. A palavra demora aqui quer dizer não haverá mais tempo. O anjo queria dizer, né, que este anjo aqui é a tipificação de Cristo, que não demoraria muito para que essas coisas fossem acontecer. Mas quando João ouve a voz dos sete trovões, a qual ele ia escrever, e uma voz lhe disse: Não escreve, sele, né? Ele não escreveu. Agora as outras coisas, tudo ele escreveu. Mas por que não escreveu as vozes do sete trovão? Porque essas vozes do sete trovão são as duas testemunhas, o corpo de Cristo, estando na terra, o quê? Tocando trombetas, né? Mas, irmão, as trombetas já foram tocadas, sim, mas aqui no decorrer do livro vai dizer assim, no versículo 8: Depois falou comigo mais uma vez uma voz que tinha ouvido falar do céu. Vá, pega o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. E assim me aproximei do anjo, e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: Pegue-o e coma. Ele será amargo no seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi, e ele me pareceu doce como mel na minha boca. Mas ao comê-lo, senti o meu estômago que ficou amargo. Então, meus irmãos, por que o estômago de João ficou amargo? Nós vemos que esse mesmo caso aconteceu com o profeta Ezequiel, né? O profeta Ezequiel foi e comeu um rolo, um livro, né? Homem mortal, come este livro, né? E ele, quando comeu o livro, era doce como mel. Mas o texto só diz que ali era doce como mel. Mas o que foi que Ezequiel fez? Ezequiel falou o quê? Ele começou a falar tudo que Deus tinha profetizado sobre aquele povo. Então,
Quando ele engole aquele livro, ele está começando a falar o que ia acontecer se aqueles povos não deixassem o pecado. O que vai acontecer aqui com as duas testemunhas, que são essas 7 vozes de trovão, e são as duas testemunhas, o corpo de Cristo na grande tribulação, gerando vozes de trovões. Por quê? Porque Deus, em Apocalipse 11, vai dar autoridade para as duas testemunhas, para que da sua boca saia um fogo, não um fogo literal, mas um fogo que de autoridade, de tudo que eles profetizarem vão acontecer. Então aqui João engole, porque não carecia mais ele escrever, ele engole o livro, e aqui é que diz o 11, então diz assim, então lhe foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações e línguas e reis. Profetizar de novo o que, meu irmão? O que aconteceu do capítulo 1 até o capítulo 11 do Apocalipse. As calamidades, os 7 selos foram abertos, né? As 7 trombetas foi tocado. Aí ele vai repetir isso de novo que aconteceu com muitos povos, nações e língua. Aí Apocalipse 12 começa a caminhar dali e nós vamos ter ali contratempo. Nós vamos ter coisas que vão ser cortadas e vamos ter partes de analepse que vai estar voltando no tempo, um flashback, contando os assuntos que passou e depois voltando ao futuro, aquele assunto a qual está acontecendo no presente, daquele momento a qual João viu no atemporal de Deus, né? Que é totalmente diferente do nosso tempo. Então, quando ele engole, né? Que rolo? Este rolo, a qual nós temos, que é um livro, que é o de Apocalipse. Nós aqui está falando das duas testemunhas, nós quando comemos esse livro, quando desce a nosso estômago, nós vamos ver o quê? Amargo é por causa das calamidades que ele vai profetizar mais uma vez, que é destruições, catástrofe, né? Lamentações, gemidos de gritos e dor que vai acontecer quando cair as 7 taças da ira de Deus, que está em alinhamento com o toque das 7 trombetas. Então o que? 7 trovões está nos indicando o toque das 7 trombetas, né? Pelo corpo de Cristo, naquele exato momento, as duas testemunhas, qual? Essa aqui, ó, que ouve-se como de uma voz de uma grande multidão, e como que uma voz de muitas águas, como que uma voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso reina. Então aqui o Senhor está reinando, né? Da mesma forma de Apocalipse 7, fala, depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estava diante do trono, perante o Cordeiro, que é o mesmo povo, é a galera vindo, o povo santo, as duas testemunhas da grande tribulação, né? Ela vindo e vestindo veste branca para ir para o casamento com o noivo. Então, nós vemos que esse ponto daqui, que eles comem o livro, João come o livro, ele vai profetizar mais uma vez as calamidades que tinham acontecido com os povos, línguas e nações e reis. Por que reis? Porque os reis da terra, né, que se acham donos, né, do mundo, eles vão ver e vão se esconder em caverna, como até o próprio Apocalipse fala. Vão se esconder da ira do Cordeiro que cairão sobre eles. Então, meus amados, João não escreve, porque as vozes do 7 trovão têm que ser profetizadas pela igreja. João tipifica a igreja. E quando ele engole, ele come o livro, ele vê que é doce. A palavra de Deus é doce, mas quando desce para o estômago, ela fica amarga. Por quê? Porque a amarguez da calamidade, dos lamentações e dos gemidos que iriam cair pela terra. Para ele foi amargo aquilo, né? Então profetiza para que as pessoas venham se arrepender, como Ezequiel fez. Se arrependam dos vossos pecados. E é isso que as duas testemunhas vão fazer. Arrependa-se, porque o rei está voltando. Essas 7 vozes de trovão é a igreja, o corpo de Cristo, tocando trombetas na tribulação e gerando vozes de trovão. Espero que os amados tenham entendido, né? Agora, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima. Amém.